Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza e com a Rigol. No vídeo de hoje vamos mostrar um VCO, um oscilador controlado por tensão, muito simples para você implementar e começar a colocar aí os pezinhos nos circuitos de RF, o que é muito bacana. Espero que todos gostem, deixem like, compartilhem o vídeo com o máximo de interessados, isso é importante, e se inscreva aqui no canal ativando as notificações. Combinado? O vídeo é um oferecimento da Raiza. Raiza.com.br, turbine já o seu laboratório de eletrônica com muitos equipamentos. Lá no site da Raiza você encontra muitas possibilidades e utilize o cupom WRKITS Raiza para 7% de desconto em toda a loja. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Os circuitos de RF sempre chamam a atenção de muitos assinantes, isso é legal demais, pois é uma área ampla, uma área muito vasta, uma área que podemos explorar cada vez mais dependendo do que vocês quiserem. Por isso eu já peço o seu comentário de cara. Pause o vídeo e comente aqui rapidinho quanto você quer aí vídeos sobre RF, conteúdos de radiofrequência e telecomunicações e mais do que isso. Se você deseja algum conteúdo ou um curso específico ou cursos de RF, podemos pensar e estamos considerando isso, então precisamos saber do interesse da maioria aí. Tá combinado? Estou aguardando o comentário de vocês, vamos ler um por um e avaliar todas as possibilidades, procurando sempre trazer o máximo de conteúdo para todos e espero que continuem acompanhando aqui sempre. Você já está vendo aí na tela um diagrama esquemático de hoje. É um circuito muito interessante porque utiliza uma topologia clássica, porém em um sistema não tão convencional. Você já percebeu que temos um transistor PNP e você pode estar mais acostumado com topologias em NPN. É natural isso. Eu vou utilizar o BC560, mas você pode utilizar o tradicional BC557. O circuito vai funcionar também. O que nós temos aqui é uma topologia em base comum. Veja que a base para RF está a GND. E ela fica em comum entre a entrada e a saída. Então o R1 e o R2 polarizam essa base. Simples assim. E o C3 aqui estabiliza essa tensão. Nós utilizamos topologias base comum, geralmente em circuitos osciladores de RF, para evitarmos o efeito Miller das capacitâncias parasitas do transistor. Então com esta topologia nós conseguimos evitar este efeito, pois as capacitâncias estarão para GND aqui. Capacitância entre base e emissor, capacitância entre coletor e base. Legal demais, não é? A entrada é no emissor, a saída é no coletor. Porém, nós temos a realimentação positiva aqui por C2 e o circuito vai oscilar seguindo os critérios de oscilação. Se bem projetado, ele deve oscilar. Topologia Colpitts apresenta dois capacitores e um indutor. Então, o indutor está para GND, na carga de coletor, em paralelo com os dois capacitores aqui. Como você pode ver, considerando sinais AC, sinais de RF mais especificamente. Então este é o Colpitts que está sendo acionado aqui pelo PNP, porque o PNP está sendo utilizado aqui de modo a termos uma referência a GND direto aqui a partir do indutor. Caso utilizássemos a topologia NPN, nós teríamos o indutor para o lado da alimentação positiva, seria necessário um capacitor para gerar um caminho AC para os sinais de RF, ou então teríamos que acoplar um capacitor na saída com uma carga específica para zerar este offset de saída. Assim nós já temos pronto aqui, em relação a GND, o sinal. Então é aqui que teremos a saída do nosso oscilador. Desconsiderando, portanto, esses componentes aqui, D1, D2, R4 e P1, nós temos um oscilador Colpitts convencional, tudo certo, já vimos inclusive vídeos sobre ele, tem aqui no canal, a nível de projeto, inclusive PNP eu não havia demonstrado ainda, eu acho, essa topologia. Então, de certa forma, a topologia também é inédita, mas o oscilador
Colpitts em si já mostramos em algumas oportunidades. Digite na busca WRKits Colpitts no YouTube mesmo, você vai encontrar todos os vídeos, caso queira se aprofundar ainda mais. Temos o Colpitts convencional, mas nós vamos criar um meio de ajustar essa frequência através de um sinal de tensão, pois é isso que um VCO é um oscilador controlado por tensão, Voltage Controlled Oscillator. Por isso nós temos aqui dois varicaps, ou dois varactors, se você preferir, que são diodos que alteram a sua capacitância de acordo com a polarização dos mesmos. O símbolo é esse mesmo, é um diodo, só que nós temos aqui junto um capacitor em série com o diodo. Eu vou utilizar o 1N5819, que na realidade é um Schottky convencional, só que ele tem propriedades das quais conseguimos variar de forma bem aceitável a sua capacitância. Então, obtendo assim varicaps para o nosso uso aí geral. Então, podemos fazer isso com estes diodos. Por isso eu os representei como, de fato, varactors. Mas eles não são na realidade. Mas, como dito, eles têm estas propriedades que nos ajudam bastante. Tem um circuito de ajuste aqui bem simples com um potenciômetro que vai de 0 a 12 volts, que é a alimentação de todo o circuito aqui. Mais um resistor em série aqui. E eu vario essa tensão, certo? Vario essa tensão aqui, alterando a polarização dos diodos, por consequência alterando as suas capacitâncias, que estão em paralelo com L1, e para C, RF estão em paralelo também com C2 e C1. Logo, capacitores em paralelo, nós temos a soma das capacitâncias, ora mais, ora menos, por consequência, frequência ora menor, ora maior. Conseguirei variar nesta faixa aí. E aí veremos na prática, inclusive, a análise na frequência, que é muito mais fácil de enxergarmos esta variação. Vai ser bem legal de ver isso no analisador de espectro. E veremos também que no osciloscópio não é tão intuitivo assim enxergarmos esta variação, uma vez que nós temos um sinal aí em torno de 4 MHz, e apesar de variarmos mais de 100 kHz a frequência, visualmente no osciloscópio não será tão perceptível. Interessante, hein? Vamos para a prática que está bem bacana, tenho certeza que vocês vão gostar. Setup está pronto aqui para o nosso teste, este é o circuito. Como você pode ver, temos um circuito montado em protoboard, uma protoboard de qualidade para trabalhar com circuitos de radiofrequência, só que ainda que seja uma protoboard de qualidade, é importante destacar que a protoboard vai performar bem até em torno de 20 MHz, se for de uma qualidade muito boa. Acima disso já fica complicado designs assim em matriz de contatos, ou protoboard, ou breadboard, se você preferir chamar assim. Aí já vem outras técnicas de design e desenvolvimento que podemos abordar em novas aulas sobre radiofrequência aqui no canal. Mas aqui as dicas para o design é você evitar o uso de condutores muito longos. Então eu utilizei aqui alguns wires, mas muito curtos, como você pode ver aqui. O mais longo é o que está na linha de saída, não tem tanto problema quanto a isso, mas o circuito em si, o bloco principal dele, o transistor, o indutor, os capacitores, os varicaps aqui estão muito próximos, como você pode ver, ó. Então tenha esse cuidado quando você for desenvolver aí o seu protótipo. Então aqui vai para o osciloscópio, que depois vamos verificar o sinal no domínio tempo. Como sempre, um resistor em série aqui para o nosso analisador, que tem uma impedância de entrada de 50 ohms. Colocamos um resistor em série para facilitar aqui o casamento de impedância, uma vez que não temos um estágio de 50 ohms na saída do oscilador. Isso seria aplicações futuras aí para apresentarmos, mas um resistor, por enquanto, cumpre o seu papel para a nossa análise aí simples do circuito, uma análise qualitativa e não quantitativa. Vamos ver agora com vocês este circuito funcionando. Para verificar a variação de frequência do nosso VCO aqui de uma forma bem prática, vamos utilizar o analisador de espectro da Rigol, o RSA
3015N, já está aqui pronto com o full span. Vamos ajustar e o analisador está pronto para ler aqui, então, a saída. Vamos verificar a frequência que obtemos e vamos variar aqui a tensão nos nossos varicaps para observar a faixa em que conseguimos mover essa frequência. Com um analisador de espectro fica muito mais simples de conseguirmos enxergar este tipo de variação, principalmente em casos em que temos uma frequência mais elevada e uma variação, apesar de elevada, proporcionalmente à frequência fundamental de interesse, essa variação é pequena, podemos assim dizer. Então está previsto uma variação em torno de 100 kHz para esse VCO, que é uma variação considerável, mas em relação à frequência que estamos analisando, que é 4 MHz, pode ficar imperceptível, praticamente imperceptível em um osciloscópio. Eu vou mostrar isso depois para você, é muito legal entendermos estas diferenças entre um analisador de espectro e um osciloscópio, e aí que nós conseguimos começar a enxergar o quão útil esse instrumento aqui é em nossa bancada para os circuitos de RF principalmente. Então o circuito já está ligado, mas eu não estou enxergando nada útil na tela porque eu não estou com o span configurado da forma correta. Eu preciso chegar à minha faixa de interesse. Então vamos começar a trabalhar aqui, entrar com um span. Vamos fazer o seguinte, vamos ajustar a faixa de frequência. Nossa frequência inicial pode ser em 0 Hz e a frequência final pode ser em torno de 50 MHz. Vamos ver se enxergamos alguma coisa já assim. Ó, aqui já ficou mais perceptível que temos ali o nosso sinal. Ó. Temos a fundamental, será que é mesmo? Clicar em PIC. E estamos lendo aqui 4.06 MHz. De fato, é a nossa frequência de interesse, a frequência prevista para esse oscilador. Então, vamos agora centralizar isso. Podemos ir em frequência, frequência central, digito 4 MHz. Temos no centro da tela já a nossa frequência de interesse, ou praticamente no centro. O nosso span aqui agora está configurado para 8 MHz, eu posso diminuir esse span. Vamos colocar aqui 2 MHz. Bacana, já estamos conseguindo enxergar o sinal em maiores detalhes. Ajustando de novo o pico, já está em 4.05 MHz o sinal de interesse. Então agora o que vamos fazer é testar aqui a variação de frequência. Eu vou ajustar a tensão dos varicaps e conseguimos ver claramente que eu estou movendo o meu sinal aqui, ó. Só que o meu marcador ele fica fixo na frequência do pico anterior. Então, para isso, eu marco aqui pico contínuo e aí ele vai seguir o meu sinal de interesse. Então, movimentando aqui, agora ele segue essa fundamental. E eu consigo ler ali 4.11 MHz em menos 20 dBm. Movimentando agora para o valor mínimo, nós temos aí 3.98 MHz. Então, vamos fazer o seguinte, vamos configurar aqui frequência inicial para 3.98, Start Frequency, 3.98 MHz, e Stop Frequency 4.12, eu vou botar um pouquinho além, Mega. Bacana demais, está aqui o começo, eu consigo ver claramente. E agora eu posso movimentar aqui para verificar se eu consigo o span completo, que está em 140 kHz. Interessante. Então, a princípio, essa é a variação que obtivemos neste VCO. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Movimentando aqui, consigo chegar até o fim. Legal demais, hein? Esse é o valor máximo, que é 4.11, como já havíamos analisado. Então vamos marcar aqui frequência final 4.11 MHz. Tá aí. Movimentando aqui, nós conseguimos observar, ó, que de fato a minha frequência está variando o span completo agora, ó.
Legal demais, hein? Legal demais. Então, verificando o span atual, eu consigo ver qual é a faixa de variação desse VCO. Clicando aqui em span, 130 kHz. Então, este é o valor que obtivemos para este circuito apresentado aqui. Então, posso posicionar no ponto de frequência desejado. Então, uma dica também, se você quiser cravar aí uma frequência, você pode utilizar um trim-pot multivoltas, por exemplo. Então, vamos supor que você queira aí 4 MHz bastante precisos, ó. Consigo chegar muito próximo dos 4 MHz aqui, ó. Estou com um trim-pot comum, se fosse multivoltas, facilitaria mais ainda a calibração. Mas olha aqui, ajustando aí com mais cuidado, 4.0003 MHz. Interessante demais, hein? Então, além de utilizar este circuito, essa topologia como um VCO, você também pode utilizar o recurso dos varicaps para fazer uma calibração fina de frequência em seus osciladores Colpitts, por exemplo, ou outras topologias que você utilizar. E como eu havia dito para você, no osciloscópio essa variação não fica tão perceptível assim. Estamos aqui com 4 MHz que ajustamos, agora há pouco com vocês no analisador. Está medindo legal, você pode ver que tem uma senoide aí bem interessante, esse VCO. Tem um pouco de distorção, como já avaliamos ali no analisador, mas é uma distorção bem baixa. Se você prestar atenção, a segunda fundamental está bem baixa em relação ao nosso sinal de interesse. Podemos ver aqui rapidinho, ó. Então vamos pegar aqui um span 50 MHz e aqui nós conseguimos ver, ó. Então menos 20 dBm é a principal, e se eu modificar aqui para medir o próximo pico, nós teremos o valor de 8 MHz, que está aí em menos 48 dBm, bem abaixo da fundamental, está em menos 20 ali, como podemos ver, ó. E essa escala aqui, como eu sempre digo para você, é logarítmica, então este valor é muito, muito menor do que este aqui. Voltando aqui para o domínio tempo, nós temos os 4 MHz, e se eu tentar movimentar o VCO, eu consigo ler a frequência mudando aqui no frequencímetro do instrumento, porém, se tivéssemos um osciloscópio analógico, seria bem mais difícil, ó. Então eu estou variando naquela faixa prevista e praticamente não muda o sinal no domínio tempo. Perceberam isso? Eu preciso mostrar, acho que o trim-pot para você ver claramente o que eu estou dizendo. Está aqui, então vou tentar mover em tempo real. Ó. A frequência muda, porém o sinal varia muito, muito pouco, ó, aos nossos olhos. Legal demais, não é? Então agora você viu a diferença em aplicarmos um analisador de espectro neste tipo de circuito. Espero que você tenha gostado deste circuito. Você pode montar, você pode testá-lo aí. Dica, você pode ler a frequência dele, então, a partir de um frequencímetro. Então, dê uma conferida no site da Raiz, aí, vários produtos incríveis para você. E comece a fazer os seus primeiros experimentos com os circuitos de IRF. E interessados em cursos de RF, por favor, vão comentando aqui. Quero ouvir de você. Comentem bastante se tem interesse que a WR traga cursos de radiofrequência e telecomunicações. É um interesse que temos e podemos considerar trazer de nossa autoria e mesmo com algumas parcerias. Vá comentando e vamos aguardando o feedback de todos. Like de sempre e inscrição no canal, hein? Não esqueçam. E esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiz e com a Rigol. Continue acompanhando o canal aqui. Se não se inscreveu ainda, clique no botão inscrever-se e ative as notificações. Obrigado por assistir, bons projetos, aquele abraço e até o próximo vídeo.